A paz a todos. Vamos continuar a virtude número 11. Vamos falar sobre as virtudes diferenciadas. Vamos começar lendo Provérbios 31 e 29. Muitas mulheres têm procedido, o que é procedido? Tem outro comportamento, age de outra forma, de uma forma virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O que é sobrepujar? É superior, excede, ultrapassa. Também está escrito em outra tradução esse versículo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Obraram, fizeram obras, fizeram ações, trabalharam, dando o seu melhor, sendo superior em suas ações e obras. A explicação desse versículo podemos encontrar em Gálatas 5, 22, 23 e 25. Muitas mulheres, filhas, têm procedido virtuosamente, têm outros comportamentos, agem de outras formas, recebem virtude do Espírito, que sabemos que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o amor, a fé, a paz, a bondade, a perseverança, a fidelidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas está dizendo neste versículo: mas tu a todas é superior, mas tu a todas sobrepujas, excede, ultrapassa. Agora vamos falar o diferencial dessa mulher que procede virtuosamente, mas excede em quê? Ela se diferencia como? Aí isso eu vou te responder em Gálatas 5 e 25. Esta mulher recebe como todas as virtudes que eu já descrevi, mas o seu diferencial é que ela vive pelo Espírito de Deus e anda também pelo Espírito de Deus. Ela só não recebeu essas virtudes, ela recebeu e praticou. Ela vive e anda pelo Espírito Santo de Deus que a move. Mulheres virtuosas que vivem e andam através do Espírito Santo de Deus, é como dizer que essas mulheres exercitam, praticam, põem em ação, trabalham, e quanto mais deixam ser usadas, movidas pelo Espírito Santo, vivem e andam conforme a palavra, que nos diz que já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como está descrito em Gálatas 2 e 20, somos direcionados por Cristo que nos usa, estamos os seguindo, nos negando, tomando a nossa cruz e prosseguindo em perseverança a andar e ser como Ele, seguir os seus passos e seus ensinamentos. Pois quem crê nele, crê também no Pai. Vamos falar dessas pessoas diferenciadas, que têm virtudes e vivem e andam pelo Espírito de Deus. Vamos para 2 Reis 5, 2 e 3. E saíram as tropas sírias das terras de Israel e levaram presa uma menina israelita que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria de sua lepra. Sabemos de toda essa passagem bíblica que é da cura de Naamã, mas hoje vamos falar da menina virtuosa que vivia e andava através do Espírito de Deus. Nos versículos acima, nos diz que esta menina israelita foi levada da sua terra, retirada da sua família e de seus costumes, de onde adorava e bendizia Deus, e cria que o Senhor curava através do profeta. Foi presa e exilada, vivendo longe de sua pátria. Foi para a Síria, um lugar que não gostava, e num lugar onde não poderia sair. Podemos dizer que ela se tornou uma escrava,
pois estava a serviço da mulher de Naamã. Esta menina poderia se revoltar com Deus, deixar de adorá-lo, seguir aos costumes e aos deuses daquela terra, da Síria, e se distanciar da sua fé pelo que aconteceu a ela, por Deus ter permitido o sofrimento de ser levada da sua terra, da sua família, e deixada ela se tornar uma escrava. Posso imaginar uma menina, quantos pensamentos podem passar em sua mente. Estava abalada emocionalmente com tudo que havia acontecido com ela, mas espiritualmente ela estava de pé, a sua fé estava intacta, sua mente estava na paz que excede todo entendimento. Ela tinha esses frutos do Espírito de Deus em sua vida e ela vivia e andava pelo Espírito. Ela não pensou no que estava vivendo, ela viu a necessidade do outro. Ela enxergou que não estava ali por ela, estava ali para fazer a vontade do Senhor, ser um instrumento do Senhor naquele lugar, para anunciar a sua fé, anunciar as boas novas, a novidade que causaria alegria, divulgando naquele lugar a solução do problema do próximo, anunciando que Deus cura, transforma e liberta. Ela fez exatamente o que Deus escreveu, deixou-se de lado o seu próprio eu, a sua própria aflição, os seus medos, os seus pensamentos, e fez a vontade do Senhor, a qual a enviou a fazer. Ela obedeceu e cumpriu o que o Senhor a designou a fazer. Falou para aquele homem que o Senhor curava através do profeta. Posso citar também daquela menina israelita que Deus colocou a pessoa certa naquele lugar para falar. Porque naquele tempo os escravos não conviviam com seus senhores, os escravos não falavam com seus senhores. Mas essa menina israelita era ousada e usada por Deus. Ela ousou se dirigir a palavra à sua senhora, falando ao saber da doença do esposo da senhora. Ela ousou e foi usada pelo mover do Espírito de Deus na vida dela para poder falar que lá em Samaria tinha um profeta que através de Deus curava. E possamos também receber essa virtude de ousadia de Deus para poder irmos e anunciarmos que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma vidas. Como vamos obter esse diferencial? Vamos para 1 Coríntios 2, 6 a 16. A sabedoria que vem do Espírito. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidas a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, compreendeu, porque se o tivesse conhecido, compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetram no coração a mente do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas,
mesmo as profundezas de Deus. Pois qual do homem entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim todas as coisas de Deus, ninguém a compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esta passagem bíblica pode ser explicada através da vida de Noé. Primeiro, vamos falar que o próprio Deus que contou sobre Noé para Moisés escrever. Então o próprio Deus fala de Noé em Gênesis 6, 13 a 22. Deus viu as atitudes humanas e se arrependeu de criar o homem e tudo o que criou. Iria destruir tudo. Mas Deus viu Noé e achou graças aos seus olhos, viu virtudes em Noé, que era um homem justo e bom, reto, e andava com ele. E este era o diferencial que Deus viu em Noé, que está escrito em 1 Coríntios 2, dizendo sobre a sabedoria de Deus, que nós acabamos de ler agora, e seus mistérios. Deus falou a Noé, iria dar fim toda a carne. Faze para ti uma arca, trarei um dilúvio de água sobre a terra. Só restará você e sua família e duas espécies, um macho e fêmea de cada animal. E no versículo 6 e 22 diz assim: fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou. Assim o fez. Olha a postura do homem com virtudes e com diferencial. Noé ouviu, faça uma arca, aquilo que os olhos não viram e nem ouviram. E a mente do homem não conhecia. Noé, eu te amo e quero que prepare uma arca para salvar você e sua família. E Deus deu todos os detalhes para a construção. Noé não tentou compreender o que nunca viu ou ouviu. Não questionou para Deus o que era um dilúvio, o que vai acontecer, como irei construir esta coisa enorme, como irei juntar esses animais. Ficou aflito, com medo, mas Noé apenas obedeceu a Deus, apenas fez tudo que o Senhor lhe mandou. Noé não questionou, Noé compreendeu que foi dada a sua salvação gratuita por Deus. Imagina o povo zombando de Noé, o chamando de louco, ninguém lhe dando ouvido, pois naquela época ainda não havia evidência de chuvas e muito menos de dilúvio. Aqueles homens naturais não compreenderam e não aceitaram as coisas do Espírito de Deus, porque para eles tudo aquilo era loucura e não queriam entendê-las, mas Noé discernia
tinha uma mente espiritual que era instruída por Deus. Assim o Senhor quer nos usar, recebermos a virtude que são os frutos do Espírito em nossas vidas e deixar que esses frutos nos diferenciem dos outros, pois usaremos não para nós, mas para beneficiar a vida do outro. Este é o diferencial que nos torna superiores, nos faz ultrapassar, nos faz exceder a todo entendimento. Mas ser superior, isso não quer dizer sermos ou nos acharmos melhores, maiores ou superiores a alguém, a outras pessoas. Muitos podem até pensar isto dos que são diferenciados, mas Deus vê os diferenciados e os conhece, esquadrinha os seus corações e o conhece como aqueles que fazem a vontade dele, que obedecem sem questionar. O Senhor nos fala hoje que quer matar a nossa carne, que quer que nós continuamos negando a nós mesmos e que vivemos pelo Espírito de Deus, que tenhamos a mente de Cristo. Falamos aqui sobre a menina israelita e também sobre Noé, pessoas que foram diferenciadas, pessoas com virtudes, vistas e escolhidas por Deus para obedecer, ter as suas virtudes dos frutos do Espírito de Deus, mas trabalham, agem em ações, em obras, segundo a vontade e o querer de Deus, obedecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para direcioná-los a ajudar vida e deixam de lado o que pensam e o que querem neste mundo, para fazer a vontade do Senhor, mesmo estando em aflições, em preocupações, em angústias, em ansiedades, em tribulações, em desertos. Mesmo assim eles continuam, eles persistem, eles perseveram, pois creem na palavra de Deus. E é a palavra de Jesus que diz em João 16:33, tenha-vos dito essas coisas para que em mim tenham paz no mundo. E no mundo teremos aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está a nos ensinar que teremos aflições neste mundo, mas temos que ter a paz que só Cristo pode nos dar. A paz que excede a todo entendimento para suportarmos tudo, como Ele mesmo suportou, para termos ânimos para continuar, perseverar em meio às lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas, que nos deixam em aflições, mas com a paz, com o amor, com a fé que temos adquirido através da nossa caminhada com Cristo, e seguimos em meio às lutas, louvando, exaltando o nome do Senhor, obedecendo sem questionar, só confiando e fazendo a vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos 12:2. A palavra de Deus nos diz para que não aceitemos essas coisas desse mundo, para continuarmos persistindo na transformação e na renovação de nossa mente, torná-la nova, experimentarmos o que vem de Cristo, o que tem em sua mente, e como obtermos essa mente através da mente
e dos pensamentos que provêm de Deus, que é a sua palavra, que é os seus ensinamentos, que é os seus estatutos, que é os seus mandamentos, os seus decretos. Assim obteremos a mente de Cristo, que nos conduzirá a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Como fez a menina israelita, como fez Noé, como fez Gideão, obedeceram às instruções de Deus, ouviram e não questionaram, mesmo não entendendo e nem conhecendo, deixando ser usado para algo que o Senhor tinha em sua mente, para alguém, para ajudar. Eles se disporam a fazer a vontade de Deus. Vamos continuar buscando, trabalhando, agindo em ações e deixarmos ser controlados por Ele, pois tudo o que fizermos é por Ele, para Ele, nos tornando um diferenciado, sendo renovados a cada dia com a mente de Cristo e compreender as coisas que os olhos não viu e que o ouvido não ouviu, nem está na mente humana. Essas são as coisas que Deus tem preparado para quem Ele o ama, para que experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nossas vidas e através das nossas vidas. Não vamos mais questionar, vamos obedecer e termos as virtudes do Espírito Santo de Deus para sermos diferenciados. Vamos obedecer e anunciar, vamos proclamar, vamos tocar a buzina, vamos nos levantar e dar as boas novas, fazer o ide a toda criatura e dizer a todos que cremos e temos fé que o Senhor cura, liberta e transforma e renova, que faz tudo novo em vidas, que basta arrependimentos dos seus pecados. Ele está dando oportunidade para os que querem aceitar e compreender o que Deus nos deu gratuitamente, a graça e a misericórdia, que foi enviando o seu Filho para morrer por nós e levar as nossas transgressões e pecado, nos dando a salvação, aceitando assim a palavra ensinada pelo Espírito de Deus e a sua sabedoria e a sua mente para ver e anunciar que Cristo está voltando. Vamos anunciar, vamos proclamar que Jesus está voltando. Vamos perseverar, vamos continuar em oração, em sacrifícios, em obediência. E vamos ser esse diferencial, essa geração eleita que o Senhor está levantando para abrir a sua boca, para levantar a sua voz, tocar como trombeta, anunciar boas novas, que Cristo está voltando. Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa trazer transformação, renovação em sua mente e ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A paz a todos. Amém. Pessoas virtuosas não seguem a sociedade, não seguem os que seus olhos anseiam, não seguem os desejos da sua carne. Elas são diferenciadas, elas obedecem, seguindo os desejos de Deus, baseado na palavra de Deus para as suas vidas. Amém.